Olá pessoal, eu sou a Adri, do canal Minha Essência, e hoje daremos continuidade à leitura do livro Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios, do autor Padre Reginaldo Manzotti. Capítulo 2, página 23. O início da batalha espiritual e a origem de Satanás. A batalha espiritual é tão antiga quanto a própria história da humanidade. Na verdade, não há sequer registros de sua ocorrência inicial, pois quando Satanás aparece pela primeira vez na narrativa da queda de Adão, já é como o tentador. Segundo a tradição, o diabo, Satanás ou Lúcifer, nomes frequentemente atribuídos ao inimigo, foi um anjo de luz, um ser perfeito que ocupou um dos mais importantes cargos celestiais, como explica a profecia de Ezequiel. Tu eras um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Deus. Engalanavas-te com toda a sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos os teus pingentes e tuas lantejoulas. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que fostes criado. Fiz de ti o querubim protetor de asas abertas. Estava no monte santo de Deus e movias-te por entre as pedras de fogo. Desde o dia da tua criação, foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Deus como um profano, e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. O teu coração se exaltou com a tua beleza, perverteste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Posteriormente, uma batalha é descrita pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada, foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Mas o que levou Satanás a se rebelar? Essa pergunta pode ter algumas respostas. Uma delas remete ao seu descontentamento quando soube que Deus criara o homem à sua imagem e semelhança. Como se não bastasse, Deus o faria só pouco menor que os anjos, daria-lhe livre arbítrio e teria um plano de redenção, caso o homem viesse a desobedecê-lo. Para completar, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se ofereceria em sacrifício pelo ser humano, se preciso fosse. Tudo isso fez despertar em Lúcifer um corrosivo sentimento de rivalidade, levando-o à rebelião. Outro motivo, até mais conhecido, é sua ambição sem limites e o desejo de se igualar a Deus. Uma passagem da profecia de Isaías reforça essa versão. E, no entanto, dizias no teu coração: hei de subir até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono, estabelecer-ei-me na montanha da Assembleia, nos confins do norte, subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Seja qual for a verdadeira razão para essa atitude de Lúcifer, o fato é que ele se deixou levar por rivalidade, ambição, orgulho, sede de poder, desejo de glória, e a combinação desses sentimentos torpes o corrompeu e o fez se opor violentamente a Deus, influenciando outros anjos a segui-lo. Após a queda, Lúcifer foi expulso do céu, mas não perdeu a inteligência nem a dimensão angélica. Vale lembrar que Deus não criou Satanás como um ser maligno, antes o Senhor o criou como um anjo bom, que porém se transformou em mau. De Deus nunca virá nada negativo, porque ele é a essência do sumo bem e do amor pleno. Portanto, tudo o que ele cria é bom. É pelo livre-arbítrio que concedeu às criaturas que elas têm a liberdade de praticar más ações. Repito, como fruto da abençoada capacidade criadora de Deus, Lúcifer ou Satanás era na origem uma criatura boa, e assim continuaria se não tivesse feito a opção pelo mal.
Ele gozava de todos os privilégios na presença de Deus. Por isso, sua revolta e traição ao Criador foi um ato consciente e gerou a ruptura. Na verdade, ele não é o próprio mal, mas deixou-se levar pelo mal como castigo pela recusa de permanecer no estado de bondade que Deus lhe designara. Assim como ele, os demais anjos que se rebelaram contra Deus, justamente pela plena consciência de sua condição elevada e da condição que ocupavam na hierarquia celeste, não têm, como a humanidade, a possibilidade de redenção, ou seja, para nenhum deles haverá perdão. Da mesma forma que não existe possibilidade de arrependimento para o ser humano após a morte, mas apenas em vida. Também não existe arrependimento para os anjos depois da queda. Isso não é, de modo algum, uma fragilidade na misericórdia de Deus, mas antes consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus em seu reino. A nossa tradição ensina que alguns desses anjos expulsos do céu foram encarcerados, enquanto outros vieram para o nosso mundo e estão na ativa. Trata-se dos famosos demônios, que se utilizam de diversos artifícios para destruir a vida humana e levar, por puro rancor, almas à perdição eterna. Como já expliquei, Satanás existe, tanto que o próprio Jesus Cristo foi tentado no deserto e travou com ele uma batalha real. Diante disso, fica a pergunta: se Jesus, Filho de Deus, sem pecado, perfeito, santo, o Emanuel, o Cristo, teve que ir ao deserto para ficar cara a cara com o diabo, para isso jejuou 40 dias e 40 noites, nós podemos nos dar ao luxo de nos descuidarmos? Nós somos inatingíveis e privilegiados? Não. Acreditemos ou não, gostemos ou não, essa batalha existe. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura de Deus, ou seja, é puro espírito criado, assim como os anjos bons. Ele é valente, claro, e não deve ser subestimado de maneira alguma. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resiste-lhe firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Satanás age e quer se impor no mundo e em nós. Ele e seus anjos geram perturbações profundas na vida espiritual, perturbações que podem causar doenças na dimensão física e na psíquica. Na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, o pedido livrai-nos do mal não é feito por acaso. Esse mal não é a abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O nome diabo, do grego diabolos, que significa caluniador, provocador de discórdia, indica aquele que se atravessa no desígnio de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo. Jesus chama Satanás de pai da mentira e homicida. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não credes em mim. Em sua catequese sobre Satanás, o Papa Paulo VI assim se referiu: ele é pérfido e astuto encantador. Sabe insinuar-se a nós por meio dos sentidos, da fantasia, da concupiscência, da lógica utópica ou de desordenados contatos sociais na realização de nossa obra para introduzir neles desvios, tão nocivos quanto na aparência, conforme as nossas estruturas físicas ou psíquicas ou as nossas profundas aspirações instintivas. Ele é o inimigo número 1, o tentador por excelência. Sabemos, portanto, que este ser mesquinho, perturbador, existe realmente e ainda atua com astúcia traiçoeira. É o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história humana. O maior desejo de Satanás é destruir a comunhão das pessoas com o Criador, e para isso ele usa da mentira e das decepções. E diante de Deus é nosso acusador. Ele se utiliza da fraqueza humana para nos induzir à maldade e fazer com que nos afastemos da graça santificante de Deus, caindo no pecado.
Porém, Satanás não tem autonomia, ou seja, não possui a liberdade de fazer o que quiser. Ele depende da permissão de Deus para agir, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas de qualquer modo, criatura, impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a sua ação por ódio contra Deus e seu reinado em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause vários prejuízos de natureza espiritual e indiretamente também de natureza física a cada homem e à sociedade, essa ação é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Para São Tomás de Aquino, Deus permite ao diabo enganar certas pessoas em certos tempos e lugares por uma razão oculta dos seus juízos. Mas sempre, pela paixão de Cristo, está preparado aos homens o remédio para se defenderem das perversidades dos demônios, mesmo no tempo do Anticristo. E o fato de alguns descuidarem-se de servir-se desse remédio em nada faz diminuir a eficácia da paixão de Cristo. No entanto, apesar dessa permissão, Deus nos protege, como disse São Boaventura. A crueldade do diabo é tal que ele nos devoraria a qualquer momento se o poder divino não nos protegesse. O Papa Francisco assim se expressou: mesmo as potências demoníacas, hostis ao homem, se detêm impotentes diante da íntima união de amor entre Jesus e quem o acolhe com fé. Essa realidade de amor fiel que Deus tem para com cada um de nós ajuda-nos a enfrentar com serenidade e força o caminho de cada dia, que por vezes é rápido, por vezes ao invés é lento e árduo. Somente o pecado do homem pode romper esse laço. A razão por que Deus permite essa ação diabólica é um mistério. Ainda, segundo São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, são ações permitidas em benefício de bens maiores ou para prevenir males ainda piores. Também é possível que haja uma relação direta com o livre-arbítrio. Afinal, não exerceríamos plenamente a nossa liberdade se não pudéssemos fazer escolhas, o que também é uma forma de testar a nossa fé e a nossa confiança. Jesus, por exemplo, em sua forma humana, foi tentado para que desistisse da confiança que tinha no Pai. Jó, por outro lado, foi testado para provar que não sucumbiria ao desafio lançado por Satanás, que achou que ele largaria sua fé e blasfemaria contra o Senhor. Embora tenha sido expulso, Satanás se apresenta na presença de Deus como descreve o livro de Jó. Ele pediu para aniquilar a vida de Pedro, conforme o próprio Jesus alertou: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Muitas vezes, nossa fé tem que ser provada, para que possamos crescer em Deus, e a fé que tiver sido provada será muito mais preciosa que o ouro perecível provado no fogo. Sigamos, portanto, os ensinamentos de São Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para rezar, Salmo 30, 31. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo. Defendei-me e libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me dessa rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo. Oração de Santo Inácio de Loyola. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me.
não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que eu, como vossos santos, vos louve todos os séculos dos séculos. Amém. Capítulo 3, página 33. Por que a batalha continua? São João Paulo II, durante uma visita ao santuário de São Miguel Arcanjo no dia 24 de maio de 1987, declarou que a batalha contra o diabo continua ainda hoje, porque o diabo permanece ativo no mundo. Os espíritos demoníacos são reais e podem atormentar, controlar, usar os seres humanos. Porém, volta a enfatizar que o poder de Satanás e de seus comparsas é limitado. Eles não podem atingir a Deus e, por isso, buscam atingir as criaturas amadas por ele, que somos nós. O ódio de Satanás é contra Deus e ele nos usa para ofender ao Criador. O homem foi criado à imagem de Deus e, desde a criação, a serpente vem nos tentando. A Bíblia explana de modo figurativo a ação da serpente. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus tinha feito. Ele disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não comereis, mas Deus sabe que dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e cingiram. Eles ouviram o passo de Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e a sua mulher se esconderam na presença de Deus, entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Deus disse à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente me seduziu e eu comi. Essa mesma voz sedutora está sempre ecoando ao nosso redor. É uma luta que nós travamos sempre, como afirma a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, fruto do Concílio Vaticano II. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa, com efeito, toda a história humana. Começou no princípio do mundo e, segundo a palavra do Senhor, durará até o último dia. Inserido nessa luta, o homem deve combater constantemente se quer ser fiel ao bem, e só com grandes esforços e a ajuda da graça de Deus conseguirá realizar a sua própria unidade. A conduta da serpente revela a intenção de um anjo decaído, que tem ódio de Deus. Quanto ao homem, seu grande erro foi ter perdido a confiança no Criador, o que o levou a desobedecer o seu mandamento. Na verdade, esse foi o primeiro dos pecados, qual seja, deixar de acreditar no Criador, que havia lhe dado tudo e apenas estabelecido o limite. Mas, a exemplo do inimigo, a criatura não queria sê-lo e antes pretendia igualar-se a Deus, deixando-se dominar pelo pecado do orgulho e da vaidade. Santo Agostinho disse que a raiz de todo mal está justamente naquele instante em que o homem seguiu o conselho da serpente e deu preferência a si mesmo em detrimento de Deus, transgredindo seu estado de criatura. Por desejarem rivalizar com Deus, rejeitando sua soberania, recusaram o próprio Criador e os dons que ele nos havia dado, aos quais nós chamamos de graça da santidade original. Nessa existência divina, o homem não havia sido feito para a morte,
mas ele acabou entrando no mundo não por vontade de Deus, mas como fruto do pecado original. No decorrer da história, surgiram várias interpretações sobre o pecado original. Uma delas advém de Pelágio, um monge bretão que viveu em Roma por volta dos anos 400 d.C. e apresentou algumas premissas que chamamos de pelagianismo. Segundo seu ponto de vista, a graça de Deus facilita que o homem seja bom, mas ele nasce moralmente neutro e a responsabilidade pela sua salvação cabe a si mesmo, ou seja, é por meio do esforço pessoal que cada indivíduo consegue alcançar a justiça e a salvação. Essa teoria também preconiza que Adão havia sido criado mortal por Deus e assim acabou morrendo devido à sua própria natureza. Consequentemente, não haveria transmissão e os efeitos do pecado original para seus descendentes, isso é, a humanidade. Essa interpretação destoa radicalmente dos princípios da doutrina católica. No plano original da criação, o homem não sentiria dor e viveria em perfeita harmonia, mas em razão de sua desobediência, acabou por perder a graça original. O primeiro fruto dessa nova realidade foi a convivência conflituosa, a desarmonia, pois imediatamente homem e mulher começaram a culpar um ao outro. Foi ela que me deu o fruto. Não fui eu, foi a serpente. Então, aquilo que antes era angélico e deleitoso começou a desmoronar. As relações humanas passaram a ser marcadas pela cobiça e pela dominação, já evidenciando a expulsão do paraíso. Na verdade, a partir do pecado de Adão e Eva, o diabo passou a ter certo domínio sobre o gênero humano, o que comprovamos pela existência em nós mesmos de uma recorrente inclinação para o mal. Embora permaneçamos livres, vivemos sob o império da morte em um mundo no qual podemos sofrer os ataques do diabo. Ao desobedecerem a Deus, automaticamente Adão e Eva se excluíram da relação de confiança com ele, e foi nesse momento que ocorreu a queda do Éden. Ao comerem do fruto proibido, perceberam a própria nudez, um sintoma da transgressão cometida. Imediatamente, Deus levou Adão a cair em si ao perguntar: "E quem te fez saber que estavas nu?" Isso significa que Adão e Eva tinham se tornado indignos de estar na presença de Deus. O episódio da queda permite entendermos alguns dos atributos de Satanás, que remetem justamente à sua capacidade de enganar e de nos comprometer diante de Deus. Ele nos fragiliza a ponto de incutir a dúvida dentro de nós, o que resultou no afastamento entre criatura, ser humano e Criador. A Sagrada Escritura nos mostra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em um estado de graça e justiça santificante. Não obstante, pela desobediência, ao não aceitar sua condição de criatura e se deixar seduzir pela voz de Lúcifer, representada pela serpente, ele perdeu aquela graça. Muitos podem pensar: mas o que tem isso a ver comigo? Tudo! Como deixa claro o apóstolo Paulo, porque como por meio de um só o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado original não se restringe à esfera pessoal. Trata-se de um pecado herdado que todo filho de Adão, nascido de mulher, carrega consigo. Satanás induziu Adão e Eva a pecarem, e desse ato resultou a herança da natureza pecaminosa para todo o gênero humano. Felizmente, Jesus conquistou para nós a redenção. Ele venceu a morte e também o diabo. Mas, então, de que batalha estamos tratando aqui se o nosso Senhor já a venceu? Na verdade, aquilo que Jesus conquistou para o gênero humano ainda tem de ser conquistado por nós, incluindo eu e você, na individualidade da nossa existência. Nós temos um dom de Deus chamado livre-arbítrio e o Criador respeita nossas escolhas. Isso quer dizer que está em nossas mãos e sempre com a ajuda da graça a decisão de amá-lo e seguir seus mandamentos ou não. É justamente nesse campo que se situa a nossa batalha, que continua. Jesus garantiu: "Eis que eu vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano." Porém, Satanás trata de manter o homem cativo, enganando-nos e incitando-nos à vida pecaminosa. Ele ataca os afetos e as almas que pertencem a Deus, e a batalha se trava em nosso interior, no coração,
na mente, na alma do ser humano. Afinal, como o próprio Jesus identifica, é do coração dos homens que emanam as práticas e intenções malignas, como prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, ambição desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Então, o coração e a mente, inclinados para o mal, são terrenos propícios para o diabo, como nos lembra também a parábola do joio e do trigo. Quem planta a semente do trigo é Deus, enquanto a do joio é cultivada por Satanás, e ambas as sementes estão em nossos corações. Apesar disso, não precisamos ter medo de Satanás. Ele é como um cão amarrado. Se mantivermos distância, ele não pode nos morder. Tenhamos medo, sim, caso nos aproximemos dele sem a força da fé, que por sua vez advém da vida de oração, o único caminho para a obtenção de todas as bênçãos e cura. Podemos pensar que uma criança não tem pecado, e de fato ela não tem pecados atuais, mas nem por isso é um anjinho. Volto a frisar, o pecado com o qual nascemos não é atual, e sim aquele transmitido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que chamamos de pecado original. Esse pecado, apesar de não ser atual, é pessoal e precisa de um perdão pessoal, personalizado, o batismo. Quando uma criança é batizada, faz parte do rito a unção com o óleo do catecúmeno e a oração de exorcismo, realizada no peito da criança, pedindo que a força de Cristo penetre na vida dela e a proteja na luta contra o espírito do mal. Como a criança pequena ainda não fala, essa função compele aos pais e aos padrinhos, que se comprometem a educá-la na fé. Em nome dela, fazem o ato da renúncia a Satanás, bem como a todas as suas obras e seduções. Quando a pessoa é batizada adolescente ou adulta, isso também é feito, e o batizando se compromete livremente a cumprir essas promessas do batismo, este ato de renúncia que consiste no seguinte diálogo. Quem preside diz, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Os eleitos, padrinhos, respondem, renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e o princípio do pecado? Renuncio. É feita então a unção no peito de cada batizando com o óleo dos catecúmenos. Este óleo significa a purificação e o fortalecimento. Em seguida, os batizandos e os padrinhos, no caso de tratar-se de batismo de criancinhas, são convidados a fazer a tríplice profissão de fé. Profissão de fé. Quem preside diz, crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Os eleitos ou padrinhos respondem, creio. Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Por isso, a Igreja insiste tanto no batismo de crianças, pois a batalha começa muito cedo, assim que nascemos. Será então que, uma vez batizados, nós nos livramos do pecado e não há mais nenhuma batalha? O batismo realmente apaga o pecado original ao nos agraciar com a luz de Cristo e seu Espírito Santo para nos fortalecer. Mas embora recebamos a graça de Cristo e sejamos purificados, tornamo-nos criaturas novas, restauradas, filhos de Deus e da Igreja, a nossa condição enfraquecida e a nossa consequente inclinação para o mal nos levam a cometer os pecados individuais, que não são herdados, e sim praticados por nós mesmos em razão do mau uso do livre-arbítrio. Aqui está o cerne da batalha que São Paulo definiu com precisão. Realmente, não consigo entender o que faço, pois não pratico o bem que quero, mas faço o que detesto. Muitos de nós sabemos que o que é certo é dignificante, mas somos literalmente puxados por alguma força que nos leva para o outro lado. Ignorar que a nossa natureza é lesionada e que de alguma forma nós somos descaracterizados da imagem e semelhança de Deus é um grave erro, conforme atesta ao longo dos séculos a palavra de Deus por intermédio da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. O combate espiritual contra o poder das trevas é árduo e atravessa toda a história da humanidade. Não por acaso,
No decorrer dessa trajetória, encontramos algumas personalidades que nos levam a questionar de onde vem tanta maldade. Um exemplo clássico e inquestionável ocorreu antes e durante a Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades cometidas pelo líder da Alemanha, Adolf Hitler. Há quem defenda que suas ações não eram apenas fruto de sua loucura patológica e podem ser atribuídas a influências de uma força satânica. Iniciada desde a criação, a batalha contra o maligno irá durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. E, uma vez inserido nessa batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem, tendo em mente que não conseguirá alcançar a unidade interior senão com grande dedicação e auxílio da graça de Deus. Para rezar, Salmo 10. O Senhor é meu abrigo e proteção. No Senhor encontro abrigo. Como então podeis dizer-me, voa aos montes, passarinho? Eis os ímpios de arcos tensos, pondo as flechas sobre as cordas e alvejando em meio à noite os de reto coração. Quando os próprios fundamentos do universo se abalam, o que pode ainda o justo? Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal. Sobre os maus fará chover fogo, enxofre e vento ardente, como parte de seu cálice. Porque justo é o nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Em nome de Jesus e de Maria, ordeno-vos, espíritos diabólicos, afastai-vos deste local, e não ouseis voltar a prejudicar-nos com vossas tentações e tramas diabólicas. Jesus e Maria. Jesus e Maria, Jesus e Maria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Santo anjo da guarda, preservai-nos das insídias do espírito maligno. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.